Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Unimed Santa Maria. Centro Veterinário Valtteri Godoy. Odontologia Lauda. E psicóloga Janaína Paroli. No Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, teremos o notório saber de quem é doutora em Ciências da Saúde, a nutricionista Deise Moura. Formada em nutrição pela Universidade Franciscana, UFN, especialista em nutrição clínica e MBA em gestão de pessoas. Mestre em Ciências da Saúde e da Vida pela Universidade Franciscana, a UFN. Doutora em Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. É sócia proprietária do Verdito Buffet Grill e sócia proprietária da Somar, empresa de consultoria e qualidade de alimentos. Um privilégio tê-la aqui no Jornale. Muito obrigada pelo prestígio. Com certeza hoje vamos aprender sobre a arte de alimentar-se bem e como manter uma alimentação saudável. Seja muito bem-vinda ao Jornale, Deise Moura. Obrigada, Giovana, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Eu que agradeço. Então, vamos conversar com a nossa doutora em nutrição. Vamos iniciar com uma pergunta muito clássica. Qual o seu conceito de alimentação saudável? Bom, Giovana, é importante, quando a gente fala em alimentação saudável, é importante a gente falar de algumas classificações, né? Há muito tempo a ciência já estuda a relação dos alimentos com a saúde, né? Tanto com a saúde quanto a doença. E desde os anos 2000 para cá se pesquisa muito a relação da alimentação com doenças crônicas, principalmente hipertensão, diabetes, problemas do coração. E o que se entende hoje? Inclusive tem um grupo no Brasil que é muito robusto nesse tipo de pesquisa. A gente se divide os alimentos em 4 grupos, a gente chama isso de classificação nova, tem bem esse nome. E aí eles são classificados como alimentos in natura, né? Então são aqueles alimentos que a gente compra e consome, né? Eles não têm nenhum aditivo, nenhuma adição. Ingredientes culinários, que aí é sal, açúcar, azeite, óleo, manteiga que a gente usa para preparar. Alimentos processados, que são aqueles alimentos que passam na indústria apenas por um processo para aumentar a conservação, né? Um exemplo, o leite, ele passa por uma pasteurização para ele aumentar o tempo de validade. Exato. E os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a gente vê muito, né, comercializado, que lá na lista dos ingredientes tem vários, mais de 10 ingredientes, a gente às vezes nem sabe. Nem compreende. Exatamente, que ingrediente é aquele. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, é importante a gente falar em escolhas. E aí, baseando-se nesses 4 grupos, a maioria dos alimentos que a gente consome durante a nossa rotina deve estar nos 3 primeiros grupos, que são os alimentos in natura. O que é isso? Vegetais, frutas, legumes, verduras, a própria carne, né? Então, sim, são alimentos que a gente acaba comprando e consumindo né? Tem um preparo, mas a gente consome eles na forma in natura. Os ingredientes que a gente usa para preparar e esses alimentos que são processados. Os alimentos ultraprocessados, eles têm que fazer uma parte esporádica da nossa alimentação. Não que eles não possam ser consumidos, mas a gente precisa fazer a grande maioria das escolhas estando nesses grupos desses alimentos in natura. E alimentos, claro, né, minimamente processados. Então, por que eu digo isso? Frente a essas pesquisas, o que se entendeu? O que a ciência nos trouxe? Que esses alimentos, né, o aumento do consumo desses alimentos ultraprocessados, eles estavam ligados ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Dentre eles, obesidade, sobrepeso, hipertensão, diabetes, né? Claro que tem outros fatores de risco, mas hoje a gente já sabe que uma alimentação baseada nesse tipo de alimento ultraprocessado, ele aumenta, né, a prevalência dessas doenças. Então é bem importante a gente entender esse conceito para quando a gente for escolher, né, o nosso alimento, a gente se baseie em escolhas de alimentos que são in natura ou minimamente
processados, né? Então, Excelente. isso tem que fazer parte da nossa rotina, né? A alimentação do dia a dia. Exatamente, a alimentação saudável, ela tem um conceito muito simples, mas ao mesmo tempo é muito amplo, né? Então, isso tem que virar uma rotina, a gente fazer escolhas que sejam escolhas saudáveis. Por isso é importante a gente deixar esses conceitos bem explicados para quando as pessoas forem fazer as suas escolhas, né, elas poderem ter essas opções. Alimentar-se bem é fundamental, né? Ele deve ser prazerosa, né, e sustentável a longo prazo, permitindo que as pessoas se sintam física e emocionalmente também correspondidas por meio da alimentação, também contribuindo para o bem-estar geral, como você comentou, prevenindo doenças e melhorando a qualidade de vida da população, né? Então a alimentação é tudo, né? E podemos dizer que a alimentação saudável é aquela que proporciona todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo, de maneira equilibrada, podemos dizer assim. Exatamente. E aí onde que a gente encontra, né, esses nutrientes? Principalmente nesse grupo de alimentos in natura ou minimamente processados. Porque os alimentos, né, que são ultraprocessados, industrializados, eles acabam tendo muitos aditivos químicos. Muitos aditivos. Né? Então, a adição de gorduras, a adição de corante, que fica parecido com a gente até lê nas embalagens, né, idêntico ao sabor natural. Ao sabor então, natural. acaba que similar. Exatamente, isso não nos leva esse nutriente, né? Ele só nos leva o sabor. E esses alimentos, né, Giovana, eles são muito mais palatáveis, né? Se a gente for escolher um alimento embalado, digamos assim, muito mais saborosos. Ele tem muito mais sabor e isso é um efeito, né, da indústria. E acaba que é muito mais fácil a gente escolher esses alimentos do que os alimentos in natura. Mas quando a gente fala em nutrição, a gente precisa entender que os nossos nutrientes estão lá no nosso primeiro grupo ali, que são os alimentos in natura. Que não se trata aqui apenas de seguir dietas restritivas, mas sim o importante é incluir a variedade de grupos alimentares, né, como você bem falou, frutas, legumes, verduras, grãos, né, integrais, proteínas de qualidade, gorduras boas. Exatamente. Né? Até tem uma frase que é bem clichê, né, que a gente vê que é desembalar menos e descascar mais. Quer dizer o quê? Porque a gente pegar aquele hábito, né? Pegar nossa laranja e descascado, que a gente abrir um pacote pronto de sobremesa, né? Então é bem isso, assim, de forma muito simples que a gente se alimente. Desembale menos, descasque mais. Descasque mais. Nós temos que aplicar isso no nosso dia a dia. Exatamente. É simples, mas ele acaba remetendo bem esse conceito, assim, das escolhas alimentares mais saudáveis. Sim, mais saudáveis. E como obter uma alimentação saudável realizando refeições fora de casa? É possível? Boa pergunta, é possível. E hoje em dia, grande parte da população acaba, né, se alimentando fora. Tempos modernos, Exatamente, correria, trabalho, filho, acaba que não tem tempo de preparar o seu alimento, né? Infelizmente, porque isso também está ligado, né, ao aumento da prevalência de obesidade, sobrepeso e dessas outras doenças. Mas o que a gente tem que entender? Essa mesma classificação de escolha, ela vale para quando a gente vai escolher um alimento ou, né, um serviço de alimentação para consumir a nossa refeição. Então, vamos pensar se a gente vamos pensar nas refeições maiores, assim, como almoço, jantar, né? Então, o que a gente tem que pensar? Um buffet, vamos dar um exemplo de um buffet, ele começa pela salada, né? Então, é bem importante que metade do nosso prato é uma dica bem simples, né? Mas que a gente pode tentar começar a exercitar isso quando a gente for se servir. Metade do nosso prato seja de alimentos de origem vegetal. Então, tanto vegetais cozidos quanto crus, né? Também tem uma questão que a gente escuta, o prato quanto mais colorido, mais saudável ele é. E tá correto, né? E tá correto porque os nutrientes, eles acabam, né, distribuindo essas cores, então isso é uma dica que a gente pode levar em consideração. E aí, sendo o nosso prato metade dele colorido, né? E aí o restante a gente pode dividir no quê? Numa porção de carne, né? Ou ovos, para quem consumir carne branca, carne vermelha ou ovo. E aí, uma outra dica que é super simples e que dificilmente a gente não encontra no serviço de alimentação é o consumo do arroz e feijão, né? Então, combinar o nosso prato
para finalizar com uma porção de arroz e uma de feijão. Sim, que é a base do nosso prato. A base da nossa alimentação. Por que eu digo isso? A combinação do arroz e feijão, ela é riquíssima em nutrientes, né? Ela faz uma combinação do que a gente chama dos aminoácidos essenciais, né? Que são parte das nossas proteínas que a gente não produz, a gente precisa ter através da alimentação. E o arroz e feijão é uma combinação riquíssima nesses aminoácidos. Então, se a gente conseguir juntar no nosso prato metade dele de vegetais, crus ou cozidos, uma porção de carne ou ovos, né, para quem não consumir, e Sim. fechar esse nosso prato com uma porção de arroz e feijão. Se a gente conseguir fazer isso 5 dias da nossa semana, a gente já garante a primeira pergunta lá que tu falou, que era como ter uma alimentação saudável. E a gente consegue, né, porque culturalmente, né, no nosso país, a gente encontra arroz e feijão em quase todos os lugares que a gente vai consumir. Então é só, né, a escolha que a gente vai fazer ser uma escolha saudável. É uma super dica que você traz aqui no jornal, informando que é possível alimentar-se bem fora de casa. Tempos modernos, tempo exíguo, as pessoas estão correndo constantemente, mas no momento de se alimentar é preciso atentar para todos esses detalhes. Então, algumas estratégias aí, como você falou, e realmente priorizar estabelecimentos que ofereçam refeições balanceadas, variadas, que destaquem o uso de ingredientes frescos, naturais, né? Então, é possível fazer essa pesquisa e essa escolha, né? É possível. Uhum. Também evitar o consumo exagerado de alimentos processados ou açucarados, que são comuns em alguns menus, não é? Reduzir o sal, não é, doutora? Ou substituir frituras por versões grelhadas? Exatamente, isso aí. E aí, como tu tá falando, isso tudo, alimentação saudável, ela é pautada nas escolhas alimentares que a gente faz na nossa rotina. Porque faz a diferença, né, da fritura para a versão grelhada ou assada, né? Já temos aí uma grande diferença. Sim, temos, e a fritura, na verdade, não que ela não possa ser consumida, ela só não pode ser a nossa rotina, né? Porque ela acaba agregando uma quantidade maior de gordura, né? E com isso ela se torna muito mais palatável e acaba que a gente pode até exceder na quantidade que a gente consome. Então não é um alimento que a gente pode consumir em todas as refeições de todos os dias, por exemplo, mas ser saudável também faz parte a gente consumir uma fritura não rotineiramente, né? O que não pode é fazer disso a base da nossa alimentação. A sua rotina, né? E também é importante atentar para a hidratação, preferindo água e suco natural, ao invés de refrigerantes. Exatamente. Então aí, em relação a consumir bebidas, né? Então se tiver que fazer a escolha, prefira tomar água, né? A gente sabe que a gente precisa, né, de consumo de água diário. Sim. Então isso é um cálculo que a gente faz, né? Cada pessoa, dependendo do seu peso, tem uma quantidade para ingestão, mas de forma geral, a gente consumindo em torno de 1 litro, 1,5 litro de água a dia, a gente já consegue sanar essas nossas necessidades. Então, por que não fazer isso já na hora das refeições principais, né? Então, não tomei água hoje, mas no momento da refeição a gente pode aproveitar e pedir uma água em substituição a uma bebida, né, açucarada, como tu falou, que faz parte lá do grupo do alimento ultraprocessado. Então já é uma escolha que a gente pode fazer, ao invés de usar uma bebida açucarada, a gente trocar por água ou um suco natural, né? Sim. E ao invés do suco também, se a gente tem à disposição de uma fruta, já podemos utilizar ela na sua forma íntegra também, porque daí a gente tem uma quantidade maior, né, de fibra e de nutrientes do que propriamente no suco, né? Então, mais uma vez, faz parte do que a gente está escolhendo para consumir. E é muito importante fortalecer essas informações aqui no programa, né? Porque nós estamos falando de alimentação, todos nós nos alimentamos, precisamos nos alimentar, faz parte do nosso dia a dia, né? E vai fazer toda a diferença para a nossa saúde, né, e qualidade de vida. Bem, você é a nutricionista do Verdito Buffet Grill. Qual a importância de um nutricionista em um restaurante comercial, né? Diga-se de passagem, eu sou frequentadora assídua, né, do Verdito, né? E tenho muito prazer em almoçar, né, no Verdito, em jantar no Verdito e contar com a sua qualificação, né, nesse segmento
de nutrição. Então nós queremos que você passe para o nosso telespectador como é que você faz, né? Qual é a importância do seu trabalho no restaurante? Ai, muito boa essa pergunta, te agradeço também, né? A gente adora te receber lá com a tua energia sempre. Muito obrigada. Então, o nutricionista, né, o profissional, a sociedade quase sempre enxerga ele como um nutricionista clínico, né? Que é aquele que planeja plano alimentar, né, e auxilia muito na escolha saudável, né, dos pacientes. Só que a nutrição ela tem várias áreas, né, e uma delas é atuar em serviços de alimentação, né, tanto em restaurante como confeitarias, padarias, enfim, todos esses serviços que produzem a alimentação. E aí a gente consegue basicamente atuar em todos os processos de gestão, né, de um serviço de alimentação de um restaurante. Ele vai desde a compra, né, da seleção da matéria-prima, seleção de fornecedores, a forma como a gente recebe e armazena esses alimentos. E aí daí a gente vai para a montagem do cardápio, né? Antes disso a gente já tem compra, a gente já tem seleção de fornecedor, a gente já tem controle de estoque. E aí disso a gente vai para a montagem do cardápio, né? E aí na montagem do cardápio a gente já fala em nutrição, né? Em alimentação adequada também, porque a gente tem que oferecer um alimento seguro e um alimento saudável para o nosso cliente, para o nosso consumidor. Então, o nutricionista ele participa de todos esses processos, além de participar da gestão mesmo Sim. da equipe de produção. E aí, é uma atuação completa, né? Exatamente, a gente consegue ter frente em todas as etapas do processo, né? Do processo de gestão quando se trabalha em serviço de alimentação. A população desconhece esses bastidores. Exatamente, né? exatamente. É um trabalho grandioso. Exatamente. E de grande responsabilidade. Sim, sim. E tecnicamente a gente fala pouco, né? A nossa profissão ela ainda não é um exemplo, né? Na farmácia a gente precisa ter um farmacêutico, num restaurante a gente não precisa ter um nutricionista de forma obrigatória. Ainda, espero que futuramente sim, né? Então alguns locais que buscam são locais que procuram ter uma maior qualidade técnica, né? no serviço. E aí quando a gente fala em qualidade, falamos de toda a parte nutricional. Então a gente já pensa no insumo, né? Pensa na montagem desse cardápio, pensa na manipulação desses alimentos, mas a gente também tem que entender sobre qualidade higiênico-sanitária, né? O que é isso? O alimento, ele tem dois formatos, da mesma forma que ele leva nutriente, né, e ele leva saúde, ele também pode levar doença se ele estiver contaminado. E aí a gente chama isso de doenças de transmissão hídrica ou alimentar, quando se no processo, na manipulação do alimento, acaba tendo uma contaminação e quem consome acaba desenvolvendo essa doença. Então a gente precisa ter, né, regras de higiene, a gente chama isso de boas práticas, e aí isso faz com que o alimento, durante todo esse processamento, desde a compra, recebimento, armazenamento e manipulação, até ele ficar, né, chegar no consumidor final, ele tem que ser um alimento seguro, né, do ponto de vista higiênico-sanitário também. Então, o nutricionista, além de participar da gestão, ele também trabalha, né, com a questão da qualidade, não só nutricional, mas com a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos que são comercializados também. De fato, uma missão muito importante no restaurante. Então, estamos destacando aqui a relevância do nutricionista que assegura a qualidade, né, e a saúde nas refeições oferecidas pelo restaurante. Vai muito além da escolha dos ingredientes, como você já destacou, né, envolve elaboração de cardápio variado, envolve a manipulação, armazenamento dos alimentos, realmente do início, desde a compra, né, desde a compra até o final, até fechar o restaurante, depois abrir para o outro dia. Começa tudo de novo. E recomeça tudo de novo. Exatamente. É bem complexo, de fato, né? Uhum. E você é apaixonada pelo que você faz? Sim, sim. Eu trabalho, na verdade, com gestão e serviços de alimentação desde a formatura, assim, né, há 18 anos. Então, eu sempre brinco que eu me formei e fui para dentro de uma cozinha e nunca mais saí, né? E eu acho que como todas as profissões, assim, né, tem o lado difícil, mas a gente gostar do que a gente faz e gostar do labor torna isso muito mais gratificante. Dificuldades a gente vai ter sempre. Da forma com que você trabalha, é um trabalho incessante, percebemos que você gosta muito da profissão e temos a tranquilidade aí de você estar oferecendo no restaurante essas refeições equilibradas de extrema qualidade em todos os sentidos.
Obrigada. Eu agradeço, né, por você ter trazido aqui no jornal a sua experiência profissional na sua especialidade, que é a nutrição, uma profissional preparada, que nós temos o privilégio de ter aqui em Santa Maria, no coração do Rio Grande. Isso é muito bom, né? Uma profissional atuante no mercado de Santa Maria para a nossa felicidade. Então, desejo sucesso para você, sucesso para o restaurante, e foi um imenso prazer realizar essa entrevista com você. Giovana, muito obrigada, eu que agradeço, um prazer estar aqui conversando, um prazer te encontrar e conversar contigo sempre também, e sucesso. Obrigada, igualmente, e volte sempre. E no Bloco Cultura, a participação de Beatriz Isaia. Não saia daí, na sequência tem mais jornal.